Uma boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a organização desse projeto tão maravilhoso que trata da nossa história comum, Portugal e Brasil. Cumprimentar todos os presentes aqui na nossa tertúlia e dizer que, para mim, é uma grande satisfação poder compartilhar alguns conhecimentos frutos de uma pesquisa desenvolvida acerca do processo de independência das colônias ibéricas nas Américas, sob a perspectiva da história comparada e do poder militar. Então, esse é o nosso tema para esta noite. Nós vamos acompanhar o seguinte roteiro bastante objetivo. Primeiro, destacar o caráter diferenciado desses processos, das independências dos países que resultaram das colônias espanholas na América e do país, o Brasil, que resultou da colônia portuguesa na América. Vamos analisar brevemente, apenas revisitar alguns conceitos, que são os conceitos-chave pelos quais nós vamos abordar essa apresentação. Depois vamos falar um pouco sobre o reformismo ilustrado, principalmente os impactos que este momento da história trouxe sobre o poder militar e sobre as colônias, tanto em Portugal quanto em Espanha. E, finalmente, vamos abordar como esses processos de independência se configuraram de forma distinta. Como assinalamos aqui já, dois caminhos diferentes que produziram, obviamente, resultados distintos. E, por fim, tecer algumas reflexões. Apenas para nós revisitarmos um pouco a questão conceitual, teoricamente, eu trago dois conceitos, obviamente, eles não esgotam o assunto, não esgotam a história comparada, nem tampouco o poder militar, mas eu trouxe dois autores aqui para que nós possamos revisitar e rememorar essas ideias. Primeiro eu trago o alemão Jürgen Kocher, que ele conceitua a história comparada da seguinte forma: comparar história significa discutir dois ou mais fenômenos históricos sistematicamente, a respeito de suas similaridades e diferenças, de modo a se alcançar determinados objetivos intelectuais. Então, é uma metodologia que é utilizada para comparar objetos que guardam semelhanças e, sobretudo, diferenças, para que, por meio desse processo, nós possamos alcançar objetivos intelectuais, poder construir o conhecimento histórico. E o poder militar eu trago do norte-americano Joseph Nye Jr., um autor bastante conhecido a respeito do poder. Ele traz o poder militar expresso por meio de ameaças, permitindo a coerção, a dissuasão e a proteção, além de dar origem a políticas governamentais, como a diplomacia coercitiva, a guerra e as alianças. Ele prossegue dizendo: a Força Armada, enquanto pilar da influência coercitiva, constitui elemento indissociável do poder lato sensu, do poder no sentido mais amplo. Então, é com essa chave teórica, o conceito de poder militar e como ele foi empregado tanto por Portugal e por Espanha, usando a história comparada, é que nós vamos trazer, nesta noite, algumas breves reflexões sobre o resultado geopolítico
que se configurou na produção de novos países nas Américas. Apenas para contextualizar o momento em que isso se insere, nós viemos do período medieval, do medievo. Em seguida, existe o processo histórico que resulta na formação dos Estados nacionais modernos, ali caracterizados fortemente pelo absolutismo, cujo processo Portugal tem a primazia no mundo. Então, em 1385, Portugal se afirma como o primeiro Estado nacional moderno. Logo em seguida, pouco tempo depois, a Espanha, de modo que, na Europa, em especial, o absolutismo começa a se instalar em praticamente todas as regiões. No entanto, já pelo século XVII, existem movimentos contrários ao poder absoluto do rei, do monarca. Questionamentos que levam ao surgimento de movimentos revolucionários, de movimentos contestatórios, dos quais destacamos aqui a Revolução Inglesa, que vai diminuir na Inglaterra, naturalmente, o poder efetivo do rei, atribuindo ali o poder ao primeiro-ministro. No século XVIII, estamos apenas fazendo aqui um rápido sobrevoo sobre esse período. Ele é caracterizado ali pelo iluminismo, chamado século das luzes, aonde são destacadas ideias modernizantes, ideias iluministas, e é onde se processa vários ataques ao ancien regime. Surge, então, um movimento chamado despotismo esclarecido, quando monarcas, quando reis absolutistas, eles buscam essas ideias para, de uma certa forma, adaptar, modernizar os estados e adaptar a forma de governar às ideias novas que surgem a partir do iluminismo. Então, nós vamos ver esse despotismo esclarecido se processar em muitos países, mas fazendo o nosso recorte, aqui o que nos interessa é observar em Portugal e em Espanha. Em Portugal, esse processo ele se destaca por meio do Marquês de Pombal, que ele ocupou a Secretaria de Estado durante um período extenso e com marcante participação, que tirou das ideias, da inspiração de ideias iluministas, ali reformas para a modernização do Estado português. Então, vemos que Pombal ele trabalha no sentido de modernizar o Estado e também o Império Ultramarino, as suas colônias. E o que nos interessa aqui, como nós pactuamos no início dessa apresentação, é o campo militar. Então, no campo militar, diversas transformações, destacamos aquelas processadas pelo Conde de Lippe, que transformou completamente a feição do Exército de Portugal, introduzindo melhorias no recrutamento, estabelecendo uma organização mais moderna e mais adequada do Exército, das tropas portuguesas, criação de campos de manobra, campos de instrução e, efetivamente, realizando os primeiros exercícios militares regulamentares em Portugal. Então, nós vemos que esse período marcado pela ação do Marquês de Pombal tem um reflexo muito importante sobre o poder militar português. Em paralelo, ao lado, o reformismo ilustrado ele se processa aí em Espanha, principalmente por meio do rei Dom Carlos III, que processa as reformas chamadas borbônicas, também destinadas à modernização do Estado, porém com uma característica um pouco distinta da processada em Portugal. Havia uma preocupação em recuperar o espaço perdido, a autonomia, a influência do reino sobre as elites criollas nas colônias espanholas.
Isso já vinha acontecendo já há alguns anos, há algumas décadas, e as reformas borbônicas tinham também essa intenção. E no campo militar, há uma expansão das forças militares espanholas, porém, nas colônias, a defesa fica praticamente legada a núcleos de unidades locais, unidades formadas por tropas da colônia, das colônias, comandadas por oficiais espanhóis. E há um substancial aumento nos gastos militares, inclusive nas colônias, com o estabelecimento de arsenais, de fundições de ferro para a produção de canhões e fábricas de pólvora, etc. Então, o Império Colonial Espanhol é bastante alongado no sentido norte-sul, iniciando no México, indo até a ponta, a Terra do Fogo, né, lá no extremo sul da América do Sul, várias instalações fabris e foram implantadas por meio dessas reformas. Até que em 1808, as guerras napoleônicas e principalmente a invasão de Napoleão à Península Ibérica gera como consequência a Guerra Peninsular, envolvendo diretamente Espanha e Portugal, e vai gerar profundas transformações geopolíticas que atuarão como catalisadoras das independências, tanto das colônias espanholas quanto da colônia portuguesa, resultando no Brasil. Então, a invasão napoleônica à Península Ibérica e o conflito que se instala a partir de então irão transformar de maneira indelével a geopolítica latino-americana. Na Espanha, diante desta invasão napoleônica, começa a se processar ali um processo de independência, gestado por uma população relativamente pequena, isso ocorria também com Portugal, em oposição a um vasto império ultramarino, colônias grandes, extensões de terra extremamente significativas, que deveriam ser defendidas por exército de países que tinham uma população relativamente pequena, o que impunha necessariamente o uso, tanto por Espanha e também por Portugal, de tropas locais, tropas coloniais. E diante da invasão napoleônica à Península Ibérica, a Espanha, inicialmente, em sua marcha em direção a Portugal, a possibilidade de perda do reino e do território levou ali os espanhóis a buscarem resistir em Cádiz. Então, há uma resistência na qual o poder militar espanhol ele é orientado para o seu território metropolitano, para a Europa. Então, o poder militar espanhol, embora tenha suas tropas nas colônias, tenha os seus efetivos nas colônias, ele é centralizado, ele é fortalecido para tentar, inicialmente, resistir à invasão napoleônica na Europa. Paralelamente a isso, ocorre a Batalha de Trafalgar, em 1805, quando a Marinha Espanhola, então poderosa Marinha Espanhola, é derrotada pela Marinha Real inglesa. Isso faz com que, além do poder militar espanhol estar centrado na Europa, o Reino de Espanha fique incapacitado ou, pelo menos, muito dificultado de apoiar militarmente suas colônias. Isso faz com que as milícias espanholas na América, as tropas coloniais, elas passem a gozar de grande autonomia, sobretudo para as elites criollas, que forneciam oficiais subalternos, oficiais intermediários, de modo que a responsabilidade pela defesa da colônia, das colônias, passe a ser praticamente uma responsabilidade dos coloniais. Processa-se, então, segundo o historiador britânico John Lynch conceituou,
uma americanização do exército colonial espanhol. E ao delegar a defesa das colônias para as milícias lideradas pelas elites criollas, a Espanha criou uma arma. Que arma é essa? Um exército colonial forte que se voltaria contra ela. Outras questões que impactaram nas colônias espanholas é a questão da geografia. A extensão territorial, como já dissemos, bastante extensa no sentido norte-sul, e a existência de acidentes geográficos dissociativos. Podemos citar aqui a Cordilheira dos Andes, os rios da Amazônia, a Bacia do Prata, que levaram as colônias a se desenvolverem com um caráter marcado pelo regionalismo. Então, nós vemos a administração colonial espanhola ali da região do Prata, completamente diferente do Alto Peru, por exemplo. E as suas forças militares, as suas milícias também, em consequência disso, eram organizadas em modelos regionais, com lideranças regionais. De fato, percebendo um momento de fraqueza do reino, e também impregnados por ideias iluministas, a partir de 1810, as lideranças criollas iniciam uma série de conflitos contra a Espanha nas Américas do Norte, Central e do Sul, processando uma série de conflitos de caráter revolucionário, marcado por uma guerra civil entre os realistas e os independentistas, que resulta em uma reação realista que não consegue sustar esse movimento promovido por diversos conflitos localizados. Isso vai resultar na fragmentação territorial da então América Espanhola em mais de 10 repúblicas. Essas repúblicas, repito novamente, orientadas pelo caráter regionalista, tanto pela geografia quanto pela administração colonial e pelas lideranças criollas. Em Portugal, agora estabelecendo mais uma comparação, destacando muito mais as diferenças do que as semelhanças, Napoleão também invade o Reino de Portugal. Mas, ao contrário do que os espanhóis decidiram de resistir na Europa, resistir no território metropolitano, Portugal realiza uma manobra estratégica, transferindo a sede e a administração do reino para a sua maior colônia da época, o Brasil. Isso atendeu a um planejamento prévio já estabelecido, não foi uma fuga desordenada, muito pelo contrário, foi uma manobra estratégica muito bem planejada anteriormente e executada pelo príncipe regente Dom João. E ocorreu, então, uma inversão do estatuto colonial. O poder militar, ao invés de ficar concentrado em Portugal, ele passa a se concentrar na colônia, no Brasil. E aí nós destacamos o papel do Conde de Linhares, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, que, ao chegar ao Brasil, junto com Dom João, processa uma ampla reforma das instituições militares, estabelecendo um poder militar consistente aqui na América. São criados e introduzidos diversos órgãos, instalações militares, que até então inexistiam no Brasil. Destaquei aqui alguns: a Real Academia Militar, a Fábrica de Pólvora, o Arsenal de Guerra, o Hospital Militar, entre outros. Então, nós podemos ver que o poder militar português passa a estar centrado no Brasil, a uma distância, a um alcance muito longo da possibilidade de Napoleão infligir algum dano. Isso permite, inclusive, que, a partir do Brasil, as tropas portuguesas possam intervir na Cisplatina, na região sul do Brasil, uma região historicamente em litígio entre portugueses e espanhóis, e
desenvolveram uma campanha em retaliação à invasão francesa na Guiana Francesa, que era um território ali dominado pelos franceses. Então, nós percebemos que o poder militar instalado no Brasil ele permite isso ao exército português, com tropas coloniais, naturalmente, tropas locais brasileiras, né? A ação na Cisplatina e a intervenção na Guiana. Dom João permanece no Brasil por um tempo considerável, até que, por exigência das revoluções liberais do Porto, ele regressa para Portugal em 1821, né, após passar ali pouco mais de uma década no Brasil, e nomeia seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. O processo de independência ele vai se desenvolvendo não como uma guerra civil, não como um processo revolucionário, como ocorreu na América Espanhola, mas ele se processa por um desgaste entre as cortes portuguesas e o próprio Dom Pedro e as elites portuguesas e brasileiras instaladas no Brasil, resultando na proclamação da independência em setembro de 1822. A partir daí ocorre uma resistência entre tropas portuguesas instaladas no Brasil, uma breve guerra de independência, cujo bicentenário nós estamos rememorando desde o ano passado, e esse ano temos a participação ainda, até 1824, que vai resultar em um país único, na manutenção da integridade territorial. Não uma manutenção ainda consolidada, mas um território íntegro consolidado, mas um território que não se fragmentou em repúblicas, como ocorreu na América Espanhola. Então, se instala aqui o Império do Brasil, Dom Pedro, ele é ali aclamado Imperador Pedro I, e o Brasil ele mantém o seu território. No final do reinado de Dom Pedro e no início do reinado de Dom Pedro II, existem vários movimentos de caráter separatista, outros de caráter autonomistas, mas são devidamente sufocados esses movimentos, e a manutenção, a consolidação final do território, ela dá-se algumas décadas depois da independência, com a supressão dessas revoltas, na qual nós destacamos o papel de Luiz Alves de Lima e Silva, que posteriormente, já anos à frente, seria nomeado Duque de Caxias, que pacificou inúmeras dessas rebeliões e que, por suas ações, foi consagrado como patrono do Exército Brasileiro. Então, nós vemos o seguinte quadro, dentro desses processos que ocorreram em paralelo, de forma distinta. A Espanha, optando inicialmente por resistir na Europa, e Portugal, que optou por transferir ali a sede do reino, ainda que temporariamente, para o Brasil. Foram necessários alguns conflitos e tratados após as independências, tanto do Brasil como dos países hispânicos, para definir o desenho atual das fronteiras. Do Brasil, tivemos tratados até o século XX, que consolidaram as fronteiras brasileiras. Mas nós percebemos, pela história comparada e à luz do poder militar, que o processo de emancipação no Brasil ele foi marcado pela continuidade. Uma linhagem que vem ali de Dom João VI, pelo seu filho, que assume o império, que proclama a independência, mas assume o Império Brasileiro, e isso passa para o seu filho, Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II. Há, sim, um conflito, mas um conflito, se comparado com os conflitos da América Espanhola, com uma violência reduzida. Então, há uma resistência das forças militares portuguesas estacionadas no território brasileiro, mas esse conflito ele tem uma violência limitada, resultando na manutenção territorial e, posteriormente,
num país único, um país continental, que é o Brasil. Na América Espanhola, as sucessivas guerras, marcadas pelo caráter regionalista que nós já destacamos, elas geraram uma descontinuidade territorial. Com seu viés revolucionário, elas promoveram ruptura e fragmentação territorial, resultando em mais de uma dezena de repúblicas. Aqui eu destaquei o mapa da América do Sul, mas também na América Central e na América do Norte, no caso, o México. Foi um dos países que se formaram após o processo na América Espanhola. Por fim, eu gostaria de destacar algumas referências que embasam esta investigação. Temos autores aqui portugueses, brasileiros, alemães, norte-americanos, britânicos e espanhóis. Então, eu procurei diversificar as fontes, buscando visões, não uma visão brasileira, uma visão portuguesa, mas visões distintas, para que nós pudéssemos ter essa capacidade de análise à luz da história comparada e do poder militar. E, finalmente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e me colocar à disposição para os debates. E, muito mais do que responder qualquer pergunta, eu ficarei imensamente feliz em receber também dos ilustres participantes da nossa tertúlia suas impressões, suas considerações e até mesmo seus ensinamentos. Muito obrigado, e eu devolvo a palavra ao nosso estimado mediador. Muitos parabéns por este resumo. Eu tenho aqui sim também algumas ideias, mas vou primeiro pôr à disponibilidade de todos que se podem inscrever ou no chat ou levantando a mão, como fez o Pedro Avilés, que já está aqui assim inscrito, para não ser esquecido. E passava então a palavra primeiro ao Pedro Avilés. Ora, muito boa noite para os que estão em Lisboa, em Portugal, e muito bom dia para os que estão no Brasil. Primeiro queria dar os meus parabéns ao professor Carlos Darosco, porque nunca é fácil sintetizar problemas tão vastos. E realmente foi muito interessante a maneira como o fez. Eu gostava só de sugerir uma coisa. É muito importante no estudo destes eventos pensar em dois fatores que existiam muito condicionantes de tudo. Primeiro, que entre o Império latino-americano, espanhol e o português, da América Latina, havia uma grande animosidade e havia, evidentemente, concorrência que, aliás, se prolongava aquilo que existia também na Península Ibérica, entre Portugal e Espanha. Portanto, é preciso pensar, e é muito importante explicar que as coisas são muito condicionadas por esse conflito entre o Império Português e o Espanhol. O Brasil cresceu enormemente no século XVIII. Isto à custa de territórios que anteriormente eram considerados da responsabilidade espanhola. Mas depois há outro fenómeno muito importante que condiciona tudo isto, é o problema da Inglaterra. A Inglaterra era, portanto, já na altura, a maior potência marítima, e Portugal sempre teve, desde o século XII, aliás, a conquista de Lisboa já é feita também com o apoio de ingleses, e o primeiro bispo de Lisboa é um bispo inglês, no século XII. Portanto, esta aliança entre Portugal e Espanha, entre Portugal e Inglaterra, vai condicionar muito a evolução das independências das Américas, da América Latina espanhola e da América Latina portuguesa, ou seja, o Brasil. E eu acho que é importante lembrarmos estas duas coisas, porque quando fala, por exemplo, que quando o Napoleão entra na Península Ibérica, o Napoleão começa por entrar na Península Ibérica contra Portugal, aliado à Espanha. E Portugal, na altura, como não tinha hipótese de fazer face a uma aliança que era espanhola e francesa, por isso é que decide retirar a corte para o Brasil.
Quando o Brasil se revolta, todos os elementos de história militar se modificam na Península Ibérica. E então aí Portugal rearma, revolta-se e com o apoio militar inglês também faz uma guerra de anti-francesa, aliás, digamos, com mais sucessos em termos de guerra clássica, porque as únicas grandes batalhas campais ganhas contra o exército francês são sempre do exército português e inglês, nunca do exército espanhol. Portanto, mas tudo isto se prolonga depois na Península, como aliás citou, a seguir de Trafalgar, a Espanha, como tinha a hostilidade inglesa aliada à portuguesa, a Espanha deixou de poder apoiar as suas colónias na América Latina. Eu não quero acrescentar mais, era só para lembrar estes dois pontos. Os pontos desta permanente guerra entre Portugal e Espanha e o ponto de que a presença e a força militar inglesa foi determinante na evolução de tudo isto. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Sem dúvida nenhuma, provavelmente é relativamente desconhecido que a primeira invasão francesa de 1807 é acompanhada de 3 corpos espanhóis. Há um corpo espanhol que acompanha Junot, há um corpo que entra em Elvas e se dirige a Setúbal, e há um corpo que entra pelo Minho e se dirige ao Porto. Na realidade, os espanhóis estão aliados aos franceses. É impossível invadir Portugal sem haver uma permissão ou uma capacidade. A geografia é determinante. É absolutamente impossível os franceses invadirem Portugal de uma forma terrestre sem terem, no mínimo, a colaboração ou a permissão espanhola. Mas foi mais do que permissão, foi colaboração ativa. E já agora é muito interessante, eu também colocava aqui assim ao professor Carlos Darós, a questão da resistência em Cádiz. É uma resistência que é apenas defendida por unidades militares inglesas e portuguesas. O Regimento de Infantaria 20 está todo o período na defesa de Cádiz com uma força inglesa. Portanto, na realidade, a posição na Península é diferenciada entre Portugal e Espanha. Não sei se queria responder ao Pedro ou dar pelo menos aqui assim alguma contribuição relativamente a esta matéria, antes de passar a mais dois tertulianos que estão inscritos, o professor Rolf e o Coronel Ferreira. Sem dúvida, professor Pedro, general, esse conflito já de muito tempo entre Portugal e Espanha, houve um rebatimento dele para as colônias. Isso daí a gente percebe principalmente na região do Prata, onde já haviam conflitos ali se processando há muito tempo. E a colaboração da Inglaterra, da Marinha da Inglaterra, principalmente, ela foi essencial nesse aspecto. Plenamente de acordo com tudo que os senhores colocaram e agradeço pela contribuição. Muito obrigado. Então, passaria a palavra ao professor Rolf. Muito boa noite. Boa noite. Bom, parabenizar ao Coronel Darós pela apresentação, agora de viva voz, eu parabenizei ele no chat. É uma pergunta e 2 observações que eu pediria a sua posição. Assim. A primeira pergunta foi mencionado nas diferenças dos processos a questão de que, por conta da destruição da frota espanhola, a Espanha já não podia mais prestar socorro em termos de exército às províncias hispânicas, e que aí se constituíram milícias e, portanto, uma americanização da tropa. Né? Aí, como é uma história comparada, então, pensando no caso do Brasil, Portugal, em relação ao Brasil, desde o princípio, sempre houve uma presença muito grande na defesa da América Portuguesa dos locais. Né? Quer dizer, você tem a tropa para, depois tem o exército de segunda linha, de terceira linha, e os locais participando efetivamente
em relação a isso, responsabilidade de cada governo local mesmo, né? A gente chamaria de municipal, envolvimento de negros, de ameríndios também. Já na época da expulsão dos franceses, a gente já vê isso, a participação, né, de tropas ameríndias e também dos portugueses que aqui habitavam, os descendentes. A gente encontra essa responsabilidade grande, né? Então, minha pergunta, no caso a pergunta vem no sentido, no caso da América Hispânica, ficava tudo por conta só do exército espanhol antes da destruição da frota em Trafalgar? Essa é a pergunta. Eu penso no caso comparado em relação aos dois, vale observar que os Bourbons eles perdem o trono em certo momento, aquela indivinda entre Carlos e Fernando, e quem acaba, afinal de contas, assumindo o trono em 1808 é o José, irmão de Napoleão, né, irmão mais velho dele. Que há uma monarquia bonapartista por um período na Espanha que favorece também a discussão, o arrefecimento dos laços entre a chamada metrópole e as colônias. E, por fim, uma segunda observação, a primeira pergunta e duas observações, porque a gente tem, no caso da América Portuguesa, no caso dela como um todo, uma certa unidade, que no máximo que chegou em determinados momentos era a formação de um estado ao norte, que é o estado do Grão-Pará e Maranhão, e que há um debate sobre se ao final do século XVIII essa divisão entre o estado do Brasil e o estado do Grão-Pará e Maranhão se mantinha ou não. Efetivamente, com a chegada de Dom João, a entrega da regência ao príncipe Dom Pedro, existe uma unidade política centrada no Rio de Janeiro. E, no caso da América Hispânica, para além dessas diferenças regionais que foram mencionadas, tem as próprias unidades políticas, né? Quer dizer, o vice-reino do Prata, do Peru, são vice-reinados separados, que a gente tem mais do que dois, e que, portanto, já tende necessariamente uma fragmentação da América Hispânica, né? Quer dizer, então, imaginando que pudessem serem conduzidas as independências com uma certa unidade, a unidade seria a tendência para a província, embora em certo momento o vice-reino do Prata com o Peru se tentou uma unidade, né? A gente tem esses elementos. Então, essa segunda observação para que comente, para contribuir para avançar nesse caminho aberto aí por ti, extremamente promissor da história comparada aí desses dois processos de independência. Obrigado. Muito obrigado, professor Rolf. Carlos. Muito obrigado, caro professor Rolf. Realmente, nós havíamos falado, né, a própria administração colonial espanhola ela já era fragmentária, né? Os vice-reinados, as capitanias gerais, muito fruto da extensão, da configuração geográfica mesmo, territorial. Isso certamente contribuiu efetivamente para essa fragmentação também. Eu não falei aqui por impremência do tempo, mas é interessante que Simão Bolívar, que foi um dos libertadores da América espanhola, ele tentou o movimento do pan-americanismo, né, de tentar, de uma certa forma, unificar os países, mas as lideranças locais tiveram mais robustez de manter o poder fragmentado. Então, ele não conseguiu esse projeto dele. Com relação às milícias, talvez eu não tenha me expressado da melhor forma. A defesa das colônias espanholas também seguiu a mesma dinâmica da defesa do Brasil desde sempre. Havia muitos locais, não foi após Trafalgar. Já desde o início, os locais, os criollos e os demais também integravam o exército colonial, podemos dizer assim, espanhol aqui. O que eu pontuei é que após Trafalgar houve uma dificuldade muito grande da Espanha metropolitana poder apoiar militarmente esses
esses contingentes locais já aqui, e que resultaram numa maior autonomia do Exército. Aquela questão da americanização que o John Lynch fala, ela é pretérita à Trafalgar, não foi algo que foi gerado ali no período napoleônico, já havia nos séculos anteriores também. Era um pouco diferente da organização militar portuguesa, dividida em 3 linhas, né, a partir de determinado momento, em outro momento em 2 linhas, mas havia uma quantidade muito grande, já desde o início da colonização, de tropas locais, da mesma forma que no Brasil. Indígenas, mestiços e por aí vai. Muito obrigado, Carlos. Professor Rolf, ficou esclarecido? Muito obrigado. Passava então agora ao Coronel Sobrinho. Muito boa noite. Darós, o poder militar português, né, diferentemente do poder militar espanhol, estava no Brasil. Né, estava no Brasil. E eu acredito que houve realmente um vazio, né, de poder militar quando da transferência do rei para Portugal, né, e da diluição da sua tropa, aí, já uma parte lá na província cisplatina, né, e mesmo lá em Portugal, uma indecisão do emprego dessa tropa que estava aí em Portugal para sufocar os movimentos aqui no Brasil. Então, eu queria que você aprofundasse um pouquinho essa diferença que você já fez, né, por conta da impossibilidade da Espanha, que centralizou o poder militar lá para fazer a sua defesa, e essa indecisão de emprego do poder militar português, né, pelas cortes, né, uma ausência de autoridade, né, e uma indefinição para que isso acontecesse aqui no Brasil, que possivelmente, se viesse realmente a acontecer, a nossa independência teria corrido sérios riscos. Eu queria que você desse uma aprofundada nesse aspecto, além de ressaltar também o papel da Inglaterra, né, que estava presente, né, em Portugal, ali, quase que com uma tutela militar, e essa imparcialidade inglesa nessa situação da independência brasileira. Eu queria que você desse, estou aproveitando para aumentar um pouquinho aí o limite da sua abordagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Ferreira. Carlos. O que houve em Portugal, o general Rui Moura até já abordou isso, houve uma necessidade também de defender a península contra as invasões francesas. Então, uma parcela expressiva do exército português permaneceu, não houve uma evacuação do exército português para o Brasil. Houve, sim, a orientação a transferência do reino, a criação de novas estruturas, uma organização e uma centralização de um poder militar no Brasil. Porém, em Portugal, o exército português ele resistiu e, podemos dizer, com sucesso, ali apoiado pela Inglaterra, contra as 3 ondas de invasão francesas. Né? Aí, já fazendo o gancho para a segunda colocação do senhor, a Inglaterra apoiou tanto a vinda do reino para o Brasil e, efetivamente, apoiou também nos combates peninsulares contra os franceses. Destacamos o próprio Duque de Wellington, que foi o vencedor final contra Napoleão em Waterloo, em 1815, que atuou comandando tropas em Portugal. Então, houve essa divisão desse poder. Lógico, a centralidade veio para o Brasil, o ministro, o príncipe regente, depois o rei, de modo que em Portugal permaneceu também o poder militar sendo empregado. Então, houve essa dissociação. Com relação à ação da Inglaterra, a Inglaterra ela já era uma parceira de Portugal. Então, ela apoiou tanto a vinda do reino, quanto apoiou ali nos combates contra
os invasores franceses. Muito obrigado, Carlos. Já agora, eu diria que, sem dúvida nenhuma, nem o exército português, nem os exércitos espanhóis se deslocaram para a América. Nem havia condições, nem foi sequer considerado. É interessante saber que os exércitos espanhóis, eu gosto de dizer os exércitos, porque ao contrário do exército português, que tinha e conseguiu ter uma linha de comando único, os exércitos espanhóis continuaram a existir. Alguns colaborando primeiro com os franceses, mas depois que se revoltaram e tomaram posições e fizeram batalhas e lutaram contra os franceses, como por exemplo na Batalha de Bailén, que vão combater contra os franceses. Constituem-se exércitos, mas de certa forma desagregados, e de certa forma um pouco perdidos porque não tinham um comando uníssono. Uns não acreditavam em Cádiz, outros procuravam o seu rei que estava preso, digamos assim, dos franceses já em França, não obedeciam a Madrid, porque o rei José era um rei francês, irmão de Napoleão, como o Carlos disse, e houve uma reação muito diferenciada da população portuguesa e da população espanhola relativamente à ocupação francesa. Os espanhóis continuaram a ter exércitos, mas tiveram reações diferentes. Entre a segunda e a terceira invasão francesa a Portugal, o Wellington desloca-se apenas com o exército inglês e penetra profundamente no território espanhol, onde vai dar a Batalha de Talavera, na qual tem apoio de um exército espanhol, e o exército espanhol combate ao lado de Wellington. Se bem que depois não cumprem uma série de acordos e Wellington tem que retrogredir para a fronteira portuguesa e consumando aí também, de certa forma, uma grande desconfiança que ele sempre teve relativamente às próprias posições espanholas, que tinham e tomavam posições muitas vezes isoladas. Outro exemplo é a Batalha de Albuera, onde há dois corpos espanhóis que participam ao lado do exército aliado inglês e português e que têm que negociar quase até à véspera da própria batalha a participação desses corpos espanhóis. Portanto, a situação em Espanha é uma situação relativamente confusa. Eu já agora perguntava ao Carlos, que acho que aqui assim, há um ponto muito importante que tem a ver com o aspecto económico. Nós sabemos que a colónia do Brasil, assim como todas as outras colónias de Portugal, estavam sujeitas a uma pauta colonial portuguesa que implicava que todo o comércio de e para as colónias tinha que passar em Lisboa. E a minha pergunta era se havia uma coisa semelhante com as colónias espanholas, ou se essas colónias espanholas já tinham alguma independência económica e podiam comerciar de forma independente, sem qualquer relação com a Espanha aqui assim na Península Ibérica. Do meu conhecimento, general, entre as colônias havia, entre elas aqui nas Américas, havia um comércio limitado, mas havia trocas comerciais limitadas entre as capitanias gerais, entre os vice-reinados, de modo bastante limitado até pela configuração geográfica e a extensão. Porém, para comerciar com outros países, havia sim o monopólio de Espanha, havia um pacto colonial bastante ativo que impunha, a exemplo de Portugal, uma centralização com relação às colônias. Eu destaco também que uma questão que a colonização espanhola se destacou muito aqui nas Américas foi o acúmulo de metais preciosos, né, o chamado bulionismo. E, anualmente, havia uma frota espanhola chamada Frota da Prata, que vinha às colônias para arrecadar esse material devidamente escoltada para ser levado à Espanha.
por ocasião das invasões neerlandesas no território brasileiro, entre as duas invasões, entre a invasão da Bahia e depois a invasão a Pernambuco, a Companhia das Índias Ocidentais, neerlandesa, ela desenvolveu uma campanha de guerra de corso no sentido de apreender navios espanhóis e que estariam levando metais. E o objetivo deles, dos neerlandeses, já perseguido há algum tempo, era justamente capturar essa frota da prata, que anualmente levava esses metais para Madrid. E durante o ano, se não me falha a memória, 1627 ou 1628, não vou afirmar aqui, efetivamente uma esquadra da Companhia das Índias Ocidentais Neerlandesas conseguiu surpreender essa frota da prata, aonde hoje é Cuba, na Baía de Matanzas, e com esse recurso financiou a segunda invasão ao território brasileiro. De modo que havia, sim, uma centralidade nesse comércio, porém havia pequenas trocas comerciais internas entre aqui as colônias nas Américas. Muito obrigado. Temos aqui, assim, uma pergunta do Pedro Santos, mas eu se calhar passava a palavra ao Pedro para ele colocar a questão ao vivo. Pedro, podemos fazer isso desta forma? Podemos, mas eu não sou formado em História. Para Não mim isto é precisa de ser. curiosidade. Não precisa de ser, pode colocar a sua questão, que é muito interessante. Academicamente eu não tenho nada a ver com isto, gosto é de ler coisas sobre História e de ouvir. A pergunta tem a ver com a última tertúlia em que a certa altura foi dito por alguém que existiam universidades em todas as colónias espanholas e não existiam na colónia portuguesa do Brasil, anteriormente a 1808, portanto à transferência do reino para lá. Isso tem influência, de facto, no ter ficado o Brasil um país todo único e os espanhóis todos separados. O Dr. Carlos Darós terá uma opinião sobre isto? Muito obrigado. Rui, só um comentário. Eu me lembro dessa fala, Pedro. Quem a fez foi o Rui Carita. Se ele depois quiser entrar também nessa conversa com um comentário, talvez fosse oportuno. Desculpe, Carlos, a sua palavra. De nada, professor. Senhor Pedro, eu tenho a historiografia, pelo menos a historiografia existente aqui no Brasil, ela não aborda com clareza esse aspecto. Mas eu tenho certeza absoluta que o fortalecimento das elites locais na América Espanhola, nas elites criolhas, principalmente, ele passou por isso. Porque as ideias iluministas elas começaram a ser difundidas no meio acadêmico de então, da época, né, no meio universitário, e quem frequentava efetivamente as universidades eram os filhos das elites locais. Então, pessoas que acabaram no momento da deflagração desses processos independentistas, principalmente após a assunção do trono de Espanha pelo irmão do Napoleão, certamente o meio universitário, o conhecimento, a difusão do conhecimento, ela influenciou essas pessoas de uma forma diferenciada. Novamente, remeto aqui àquele caráter regional que era fruto da administração, das capitanias gerais, dos vice-reinados e da própria geografia. Eu embora nunca tenha lido na historiografia algo nesse sentido, aqui no Brasil, pelo menos, mas é muito claro que as ideias de liberdade, de independência, de autonomia, elas tenham passado pelo meio universitário, sim. É minha apreciação sobre esse tema. Já agora, se me permite, não quer dizer, o facto de não existir uma Universidade do Brasil não quer dizer que não houvesse elites locais formadas. As elites locais brasileiras eram formadas em Coimbra. E isso deu uma grande unidade e uma possibilidade
e facilidade de comunicação entre as diversas elites brasileiras. Temos de também ter em consideração que já durante todo o século XVIII havia uma importante posição das elites brasileiras formadas em Coimbra, aqui assim na própria Europa. Não podemos esquecer que Gusmão era o escrivão da prioridade do nosso rei Dom João V, e que no fundo era o seu primeiro-ministro, o seu secretário privado, o controlador, e era nascido no Brasil. Portanto, muitos nascidos no Brasil, formados em Coimbra, tinham uma carreira na própria Europa, antes de regressar ao Brasil, ou mesmo nunca regressando ao Brasil. O próprio José Bonifácio teve uma carreira europeia antes de regressar ao Brasil. Mas sem dúvida nenhuma que a constituição de universidades nas capitais dos vice-reinados espanhóis na América Latina criou elites locais, mas fechadas sobre si próprias e, de certa forma, até com alguma rivalidade entre elas e rivalidade com a Espanha europeia e com poucos contactos. Os contactos académicos na época não eram os contactos académicos que existem neste momento. Não sei se o Pedro está esclarecido, se quer aprofundar mais. Muito obrigado. Não, tudo o que o general Rui Moura acabou de dizer era o que eu também tinha ouvido na última tertúlia. Obrigado. Obrigado, Pedro. Professor Amoedo, está inscrito, está com a mão no ar. Muito boa noite. Boa noite, parabéns, Coronel Darós, excelente apresentação. Eu quero só acrescer aí uma questão universitária, porque, por mais que elas fossem, senhor general, fechadas, elas eram já bastante antigas e experientes. Então, eu acredito que o fluxo de ideias já fosse mais intenso na área espanhola. Vamos lá, São Domingos, Universidade de 1538. São Marcos, no Peru, 1551. México, 1553. Bogotá, 1662. Cusco, 1692. Havana, 1728. Santiago do Chile, 1738. E havia realmente cursos aqui, tanto é que Dom João VI, eu pesquisando aqui na Faculdade de Medicina que ele cria, ele matriculou um escravo na Faculdade de Medicina, o que deu aqui uma polêmica muito grande, se ele foi o primeiro a fazer cotas de negros nas universidades, e deu uma certa confusão que bateu até no Supremo Tribunal Federal nas decisões de cotas. Enfim, mas a nossa universidade é extremamente retardatária. E aqueles que iam a Coimbra eram a elite da elite da elite. Era o que nós chamaríamos hoje classe A1. Ou seja, não bastava ser rico, tinha que ser muito rico para sustentar um filho lá. Então, eles eram uma minoria ínfima. Eu acredito que, data velha, aí os demais participantes, e falando ao senhor Pedro Santos, havia, sim, já uma massa crítica na América Espanhola, porque, havendo uma universidade local, fosse ela o que fosse, mesmo confessional, né? Que às vezes essas universidades eram vinculadas à Igreja Católica Romana, mas já havia, há mais de 200 anos, essa formação. Então, pela proximidade, o ensino superior da América Espanhola não era tão elitizado quanto era aqui do Brasil. E nós vemos hoje, até hoje, andando em Buenos Aires. Se a gente chega em Buenos Aires, há bem pouco tempo, se você pega um metrô, tem todo mundo com um jornal ou um livro debaixo do braço. E aqui, lamentavelmente, no Brasil, não se vê tamanha aceitação à leitura. Inclusive, nossos índices de leitura, como recentemente saíram, estão péssimos. Os jovens saem da escola sem capacidade de ler
e compreender uma frase de mais de 3 linhas. Isso hoje, em 2023. Correto? Então, eu gostaria de ressaltar que essa experiência universitária espanhola, não sei se o coronel Darós concorda comigo, há de ter influenciado essa massa crítica para realmente fazer, aspirar à liberdade. Separada, dividida, eu até concordo. Não é? O pessoal de São Domingos, o pessoal do México era de México, de Bogotá era de Bogotá, enfim, eles talvez não trocassem relações, como Coimbra alicerçou talvez até essa unicidade do Brasil, porém, havia uma massa crítica muito superior e muito anterior à nossa. Data vênia, salvo o melhor juízo, não é? Estamos aqui a trocar ideias, não é a minha contribuição. Muito obrigado. Bargo? Queria fazer um comentário que me ocorreu, que é mais uma reflexão, né? As universidades, quando surgem, primeiro o conceito de universidade, diferente do que seria simplesmente uma faculdade, e os jovens hoje tendem a falar faculdade, vou para a faculdade, e não conseguem entender um pouco a diferença, né? Ela vem de um tripé formativo que envolve, numa dimensão, a formação educacional, acadêmica, em outra, a investigação científica, e na outra, a extensão, que é justamente a relação clara com a comunidade onde se insere esse elemento educacional. Muito bem. Se você pegar as universidades mais antigas da Europa, Bolonha, por exemplo, você vê que desses 3 elementos estruturantes é justamente a extensão a mais importante, porque é uma comunidade que precisa de soluções, que se vê diante de algum desafio e que recorre a um grupo de investigadores ou de pessoas que tenham conhecimento para resolvê-los. E esses pesquisadores se propõem a criar uma massa crítica de educandos que, a partir de então, carreguem adiante a missão de investigar e atender a comunidade. Então, o fato da existência dessas universidades em países latino-americanos faz com que eu consiga depreender que os governos locais, ou que havia uma distância menor entre a massa governante e aqueles da comunidade, ou um pensamento mais coletivizado. Enquanto que no país, no Brasil, talvez somente a elite, sem muito se preocupar de forma clara, integrar com a massa das comunidades, é que tinha acesso à experiência universitária em Coimbra, por exemplo. E lá talvez vivenciasse essa relação com a comunidade, e talvez ali tivesse o florescimento de ideias de cunho ligadas à independência. A própria Inconfidência Mineira tem um pouco de influência clara daqueles que estavam ali, que tinham sido formados em Portugal. Era só esse o comentário. Não sei se o Darós concorda, se é por aí. Eu concordo plenamente com as observações do professor Amoedo, do professor César Bargo, nesse sentido da universidade permitir a circulação de ideias e, no caso da América Espanhola, de caráter marcantemente regional. Né? As nossas elites efetivamente enviavam muito para Coimbra, como foi colocado, e havia uma certa unidade nas ideias que vinham de Portugal, pelos alunos de Coimbra. Mas as universidades aqui, se a gente pega São Domingos, México, Peru, elas tinham esse caráter regional também, o que terminou por fortalecer os movimentos a nível regional. Como nós colocamos na apresentação, a partir da assunção do trono pelo irmão de Napoleão, começaram a pipocar quase que na mesma temporalidade, mas em locais diferentes, sem uma liderança centralizada, vários movimentos. Naturalmente, vislumbrando a debilidade que a Espanha se encontrava no momento, a fraqueza militar de Espanha. Mas eu concordo plenamente aí com as observações dos 2 professores. Já agora eu diria o seguinte: o número de escolas jesuíticas no Brasil era absolutamente fundamental para a preparação das próprias elites. E eu não sei se concordo totalmente com o professor Amoedo quando ele diz que apenas uma elite da elite, os mais ricos dos mais ricos, é que vinham a Coimbra.
Eu dou o exemplo de Alexandre Gusmão. Alexandre Gusmão era o nono de 12 filhos. E muitas vezes enviados para Coimbra para estudar não era porque eram ricos, é porque teriam mesmo os próprios patrocínios pelo seu destaque nas escolas jesuíticas e seriam então enviados. É o caso de Alexandre de Gusmão, que é um 9 de 12 filhos, e o seu pai não era propriamente possuidor de uma grande fortuna capaz de o enviar para a Europa e para Coimbra para estudar, e já o seu irmão Bartolomeu se encontrava cá. Mas sem dúvida nenhuma que é muito interessante esta questão colocada pelo Pedro Santos, porque é uma diferença grande, sem dúvida, entre a formação das elites brasileiras e das elites da América Latina. E se calhar, uma da infinidade de razões que levam com que o Brasil se conseguiu manter um país uno, porque tinha umas elites, e tinha elites que se conseguiam, de certa forma, também dialogar e conversar, e que tinham uma matriz comum, relativamente a uma América Latina espanhola, que tinha origens e tinha formações e elites locais, todas elas com uma ambição muito grande de poder e, portanto, na realidade, quando se independentizam não só pelo facto de não encontrarem o seu rei. Na realidade não há um rei espanhol e, portanto, as independências americanas espanholas são muito mais recentes pela falta exatamente de uma cabeça coroada espanhola e pela separação dessas próprias elites. Temos aqui sim o Pedro Avilés. Pedro, também um contributo para esta discussão. Era só para mais no campo da história militar, só lembrar uma coisa, porque foi dito que a ocupação da Cisplatina teria sido feita por tropas locais do Brasil. Eu quero lembrar que a seguir ao final das guerras napoleónicas, a seguir a Waterloo, o rei de Portugal pede imediatamente que um corpo militar de tropas que tinham, portanto, com grande experiência de todas as guerras napoleónicas, viesse para o Brasil, porque ele precisava disso justamente para atuar no sul do Brasil. E é assim que vai o primeiro corpo. E ao todo foi enviado 3 legiões, que é uma situação que não se passou com a América Latina Espanhola, porque o Brasil, portanto, para além das suas tropas, as suas milícias locais, teve o apoio e recebeu importantes tropas vindas de Portugal, só depois de arrumar os problemas da Guerra Peninsular, não é? Portanto, só depois disso é que esses corpos vão vir para o Brasil. Mas esses corpos vão ter atuações muito importantes, nomeadamente na Cisplatina, pois que é o principal corpo que faz os combates contra o Artigas e que depois se instala no Uruguai, naquilo que viria a ser mais tarde o Uruguai. Portanto, é lembrar que havia essa presença de tropas portuguesas no Brasil, o que não se passava com a América Latina Espanhola. Temos aqui uma questão do Luís Pinhel. Não sei se o Luís Pinhel quer e colocar essa questão pessoalmente. E seria a última, porque já estamos com 11h28, estamos mesmo a atingir o limite. Luís Pinhel. Boa noite, mestres. Muito obrigado pela palestra, excelente. Só uma dúvida aqui é saber se existe algum tipo de estudo sobre a logística dessas operações naquele período. É só uma dúvida, uma pergunta para entender se existe algum estudo ou algum trabalho estudando a logística nesse período dessas operações. Carlos, quer responder? Sim. Obrigado pela questão, Luiz. Nós temos muita dificuldade em encontrar um trabalho falando sobre a logística somente. Mas existem várias obras, várias investigações acadêmicas que falam sobre a estrutura e a organização do exército português, como das próprias forças portuguesas no Brasil e as forças espanholas,
que abordam a questão logística. Nessa bibliografia que eu listei aqui, e vai ficar disponibilizado depois, existem vários, são basicamente artigos, um ou outro é livro, existem várias referências à logística como era realizada na época. A logística era já desde o século XVIII, ela tinha várias modalidades, tinha a modalidade direta, quando o exército era suprido pelo próprio exército, que era a menos usual. Tinha o regime de contratações, onde os exércitos contratavam com fornecedores locais, particularmente a alimentação, outros itens para a subsistência da tropa, e tinha as requisições, que era uma terceira modalidade, que nada mais é do que chegar e se apossar do que tinha disponível, o que tinha desvantagens óbvias de gerar uma animosidade junto à população daquele local onde eram desenvolvidas as operações. Mas, basicamente, desde o século XVII, XVIII, havia essas três modalidades utilizadas de maneira diferenciada, de acordo com a situação operacional e de acordo com o teatro de operações, a zona de operações realizada. Mas, naquela bibliografia, existem várias referências à logística. Muito obrigado, Carlos. Na realidade, a Guerra Peninsular é uma guerra fundamental para perceber exatamente como as coisas funcionavam nessa época. E com duas visões completamente diferenciadas relativamente à logística. Os franceses, um pouco habituados em todas as suas campanhas pela Europa Central, vieram para a Península exatamente com a mesma mentalidade, que era viver do território. E não faziam bem propriamente requisições. Assumiam o roubo e assumiam pura e simplesmente a obtenção de todos os recursos disponíveis sem qualquer retribuição. E com isso conseguiram, como é óbvio, virar todas as populações contra eles próprios. Não eram só as violências que eles praticavam contra as populações, mas também o facto de eles se apropriarem de tudo o que era alimentação, por exemplo. Viviam pura e simplesmente do saque. Ao invés, por exemplo, o exército aliado, o exército inglês era típico nisso, e depois também o exército português, criado na mesma matriz, era, por vezes, com requisições, mas sempre com o pagamento. É interessante saber que o exército aliado, em 1813, quando entra no sul de França, e obviamente também necessitava de alguns recursos locais para, por exemplo, para a apropriação logística em termos de alimentação das suas próprias tropas, pagava. E o exército aliado, anglo-português, foi bem recebido pelas populações francesas no sul de França, e de certa forma melhor do que o seu próprio exército, que se apropriava sem pagamento. Não sei, o Pedro Avilés é especialista na matéria, também não sei, te viu agora com o braço no ar, não sei se quer dizer alguma coisa. Está perfeito o que disse, há realmente até está documentado por historiadores franceses que os portugueses no sul da França eram recebidos pela população muito bem, porque nós pagávamos a comida que comprávamos à população. Está escrito, quer dizer, não é uma interpretação, é uma coisa que está realmente escrita. Posso dar referência? Era, se não me engano, aquele juiz lá para isso, que tem um texto sobre isso, sobre esse comportamento. Mas se o Luís Pinhal quiser depois alguma bibliografia sobre a matéria da logística durante as guerras napoleónicas, depois pode-me contactar que eu poderei enviar alguma, está bem? Posso acrescentar em termos de logística que justamente em Portugal o exército tinha vários postos dispersos pelo país, em vários sítios onde concentrava justamente munições e alimentos e fardas, etc. E que em Portugal deveriam ser pelo menos uns 14 sítios que tinham essa localização de armazéns para logísticos para apoio das tropas e que eram mobilizados à medida
que as tropas funcionavam e que se deslocavam de uma parte do país para outra, ou em Espanha, ou etc. Estamos mesmo a terminar. Luís Pinhel, tem que ser mesmo as palavras final. Faça favor. Agradecer a todos vocês as indicações. Eu estou acabando uma pesquisa sobre a logística do descobrimento e se puder receber esse material, fico muito grato, tá? Agradeço, eu não sei se tem o seu e-mail, agradeço que o deixe no bate-papo, está bem? Muito obrigado. César, antes de fazer a apresentação da tertúlia da próxima quinzena, passo a palavra para finalizar. Bom, eu queria... Opa, o Avilés está sem áudio, Avilés. Você entrou, mas você tirou o áudio, Avilés. Bom, acho que tudo bem. O que eu ia dizer é o seguinte, eu quero parabenizar o Darós pela palestra, mas em detalhe, aqui em destaque, pela forma como você construiu a tua apresentação. Eu acho que esse tem que ser o modelo de todas aqui. Você abordou um espectro bastante grande de temas, você poderia ficar 1h30 falando aqui, mas preferiu correr por alguns temas e deixou que os debatedores, dentro das suas expertises, trouxessem os elementos de aprofundamento. Com isso, todo o período da tertúlia passa a ser relevante, não só a apresentação, nem só a fala final. Isso foi muito interessante, acho que tem que servir como referência para os próximos tertulianos, né? E a outra coisa é que você até mencionou, mas eu quero deixar claro para todos, que quando a tertúlia do Darós for para o canal do YouTube, que alguns já se inscreveram durante a tertúlia, agradeço, ele vai me passar os links das referências colocadas lá, de tal sorte que o próprio vídeo tenha na complementação do canal também informações que ajudem a pesquisa de outros, tá ok? Com isso eu devolvo, eu preciso fazer uma ressalva que havia prometido, quero passar a palavra ao Coronel Secomandi, porque queria fazer um agradecimento aqui no final, e depois, rapidinho, a gente volta para o Rui, depois que acabar, que a gente falar boa noite e tal, Ferreira, você faz seu merchan. Tá bom? Secomandi, por favor. Boa noite. Não, eu, como tenho feito sempre, né, eu procuro agradecer os companheiros que nos acompanham aqui nas tertúlias. E temos alguns novos aí, né? O general Plínio Abreu Coelho, que é da minha turma, que é pela primeira vez. No outro extremo tem o ex-soldado Davi, também está nos acompanhando. O Sérgio França, que está com um projeto muito bacana aqui na Baixada Santista. O Sebastião Amoedo, claro, né, que falou aí, o vice-presidente do Instituto, e apenas dizer, da Rocha, que nós temos aí 23 brasileiros, né, estou falando aí dos portugueses, daqui do Brasil, 23 acompanhando a sua palestra, dos quais 13 são do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. O general Bergo pediu para que eu falasse com você, pedisse desculpa, porque ele está nos Estados Unidos, e o general Stoffel está transitando de Resende para o Rio de Janeiro. Obrigado. Rui. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado por essa interessante tertúlia que nos trouxe, enriquecendo-nos a todos com os pontos que aqui trouxe e também o incentivo à participação de todos, colocando cada um os seus conhecimentos. Muito obrigado por isso. Antes de terminar, passaria então a apresentar aquilo que vai ser a próxima tertúlia, que vai ocorrer dentro de 15 dias. O tema da tertúlia será Cavaleiro Faria, o enigmático desenhador português do século XVIII, agora revelado, e vai ser, digamos assim, apresentado pela curadora de arte do Museu Nacional de Arte Antiga, Alexandra Marco, e por uma técnica superior do Ministério da Cultura de Portugal, Celina Bastos, em que nos vão apresentar uma profundidade de investigação, que foi agora conduzida, e que veio revelar e trazer do mistério que já tinha mais de 200 anos, quase 250 anos, a identidade do enigmático desenhador português, um desenhador excepcional, da segunda metade do século XVIII, que ficou conhecido na história da arte por Cavaleiro Faria. Descobriram elas, na sua investigação, que na realidade era Inocêncio de Faria e Aguiar, nascido em Lisboa em 1709
falecido em Lisboa em 1792, possibilitando delinear a sua personalidade histórica e melhor entender a obra artística deste singular e original desenhador à pena, a quem o Museu Nacional de Arte Antiga dedica neste momento a primeira exposição monográfica que eu aconselho todos a visitar no Museu Nacional de Arte Antiga aqui em Lisboa, quer os portugueses que aqui venham a Lisboa, quer os brasileiros que visitem Portugal, não percam esta extraordinária exposição, que é a primeira exposição monográfica de Cavaleiro Faria, e que desenha uma série de temáticas, uma delas que tem muito a ver com aquilo que nós aqui falámos hoje, e que o Carlos de Araújo nos trouxe. Sem dúvida nenhuma, ele ele desenha os exercícios militares do Conde de Lippe, e desenha a Guerra Fantástica, e desenha batalhas, sejam elas reais ou representadas, para os reis e os príncipes visualizarem. É um desenhador extraordinário, vão todos gostar de certeza, em que temos aqui assim o cruzamento quase de uma investigação policial para saber quem era na realidade Cavaleiro Faria e as representações que ele faz com um desenho à pena único, que eu diria absolutamente um traço notável e muito atual. Muito obrigado, e então passaria a palavra ao... Quem é agora, César? Eu acho que a gente termina oficialmente. O depois, Coronel Ferreira, não sei se teria um anúncio a fazer. Ferreira quer fazer? Já fez. Já fez? Bom. Tá. Então, ok, terminamos aqui então. Muito obrigado, Coronel Ferreira. Aqui de Santos.